Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Apesar de saber que não sou o único culpado, reconheço que agi como um canalha. Reconheço que mereço esse verdadeiro inferno que estou vivendo. E tudo começou quando me envolvi com a Fernanda. Apesar de ser casado, acabei começando um caso com ela. A Fernanda era minha colega de trabalho. E não sei o que aconteceu, mas com aquela convivência tão próxima, a gente foi se aproximando, e deu no que deu. Nessas alturas, já fazia 2 meses que estávamos de rolo, quando, num determinado sábado, a minha mulher decidiu passar a noite na casa da minha sogra, ela e o nosso filho. A velha não andava muito bem de saúde. E quando ela tinha uma crise, precisava de cuidados. Sempre que isso acontecia, mesmo tendo mais gente para cuidar dela, inclusive outros filhos, a Catarina se via na obrigação de ir lá ficar com a mãe, dar apoio. O fato é que naquele sábado, sabendo que estaria sozinho em casa, eu resolvi fazer uma loucura que nunca tinha feito. Levei a Fernanda para passar a noite ali comigo. Eu podia muito bem tê-la levado a um motel, como já tinha feito outras vezes, mas não sei o que me deu. Foi uma ideia que hoje eu reconheço temerária demais, absurda demais. Só que quando vi, estávamos ali, nós dois, dentro da minha casa. Eu estava sozinho. A minha mulher estava na casa da mãe. Ia passar a noite toda com ela, porque a velha estava doente. Achei que não ia ter perigo. A própria Fernanda chegou a dizer: "Se não acha muito perigoso, Gilberto?" Que nada. Catarina foi lá para a casa da mãe dela com o nosso filho. Sempre que isso acontece, ela fica a noite toda, até o dia todo amanhã. Só volta amanhã depois do almoço. Fica tranquila, tem perigo não. Será? Mas e se algum vizinho, de repente... Calma, meu bem. Se preocupa. Se abaixa no carro quando a gente estiver chegando e ninguém vai ver nada não. Fica tranquila. Verdade seja dita, ela não queria. Verdade seja dita, ela me alertou. Estava com medo de sermos pegos. Só que no fim, eu acabei por convencê-la. Chegamos em casa, fizemos amor ali mesmo na sala, tomamos um banho juntos e depois ficamos assistindo televisão. E foi então que pelas tantas bateu aquela fome na gente. Só que quando fui até a cozinha conferir, vi que não tinha nada para comer, nem mesmo sobras do almoço. E eu então resolvi pedir uma pizza. Passei a mão no telefone e liguei para uma pizzaria que fica aqui mesmo do bairro. O atendente então falou que entre 15 e 20 minutos, no máximo, o motoqueiro estaria entregando. Ficamos ali, só esperando. De repente, coisa de uns 10 ou 15 minutos depois, escutei o cachorro latindo lá fora, seguido de um barulho perto da porta. O que eu pensei? Que fosse um entregador de pizza. De modo que fui correndo abrir a porta. Estava morrendo de fome. O problema é que, quando abri aquela porta, levei o maior susto da minha vida ao me deparar com a minha mulher. Era a Catarina, ali na minha frente, remexendo na bolsa, com certeza tentando encontrar a chave de casa. Nosso filho estava junto, claro. No que me viu, ela ainda falou: "Puxa, ainda bem que você está em casa, não estava conseguindo encontrar minha chave."
Ela falou aquilo e já foi abrindo passagem. Enquanto eu permaneci imóvel ali diante daquela porta, já antevendo a desgraça que ia acontecer, quando ela desce de cara com a Fernanda. E de fato, alguns segundos depois, escutei a voz da minha mulher, certamente falando com a outra que estava ali na sala, bem tranquila, vendo televisão. Mas quem é você? O que você está fazendo aqui na minha casa? Ô Gilberto, o que está acontecendo aqui, hein? Quem é essa mulher? Meu Deus, dizer o quê? Qualquer coisa que eu dissesse seria pior. Imagine, eu só de bermuda, sem camisa, cabelo molhado. A Fernanda também ali, com o cabelo úmido, até porque tínhamos acabado de sair do banho. E ela usando apenas uma camiseta minha, assim, por cima da calcinha. A coitada da Fernanda estava com o olhar esbugalhado, assustadíssima, até porque a cara da minha mulher era de uma assassina. Ela não estava acreditando, embora, repito, tivesse me alertado. Antes de levá-la até a minha casa, a Fernanda ainda me alertou. Você não acha perigoso? Eu é que disse que não era. Capaz. Catarina fica na casa da mãe dela a noite toda, às vezes até o dia todo seguinte. Fica tranquila, ninguém vai ver a gente não. Mas e se algum vizinho, de repente, quando a gente vê... Não. Meu bem, você se abaixa no carro quando a gente estiver entrando. Ninguém vai ver a gente não, fica tranquilo. De repente, minha mulher olhou para o nosso filho e deu a ordem. Mateus, vá já para o seu quarto. Esperei que o menino fosse para o quarto e tentei me explicar se é que isso era possível. Catarina, calma, as coisas não são bem assim. Cale a boca, seu infeliz. Eu não quero ouvir nada do que você tenha para me dizer. Ela falou aquilo e fuzilou a Fernanda com o olhar. E você, sua vadia, tá fazendo o que ainda aqui? Junta os teus trapos e some daqui! A Fernanda nem esperou a Catarina repetir. Foi logo pegando suas roupas que estavam ali mesmo, dobradinhas em cima do sofá, e já foi tomando o rumo da porta, sem olhar para trás. Até que ficamos apenas eu e minha mulher ali, um diante do outro. O silêncio mais constrangedor do mundo. Eu não conseguia nem olhar para a cara dela. Tentava falar para me explicar, mas a voz não saía. E ela ali, olhando para mim com aquela mesma cara de assassina. Eu já estava vendo a hora que ela também ia me mandar embora, juntar minha trouxa e me mandar sumir dali. Só que, para minha surpresa, de repente, ela começou a rir. Que papelão, hein, Gilberto? Você não tem vergonha, não. Mas que cena! Quer dizer, então, que enquanto eu estou lá cuidando da minha mãe, você fica trazendo uma vadia para dentro da nossa casa. Ah, mas você me paga. Mas isso não vai ficar assim, mas não vai mesmo. Você me paga. Ela falava e ria. E eu, sinceramente, não estava entendendo se ela ria de nervoso ou sei lá o quê. Até que pelas tantas falou aquilo. Você se acha muito esperto, né? Garanto que você deve se achar o maior garanhão. É ou não é? Só que você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Você se acha muito esperto, mas você não está sabendo de nada.
Gilberto, escuta só o que eu vou te dizer. Você acha que é muito inteligente? Você acha que é malandro, trazendo mulher para dentro de casa, enquanto eu estou lá cuidando da minha mãe? Pois fique sabendo que eu também dou os meus pulinhos lá na rua, viu? Como é que é? Do que você está falando? O que você ainda não entendeu? Será que você se acha tão esperto e é tão burro que você não conseguiu entender o que eu acabei de falar? Eu disse que se você pensa que é malandro, você está diante de uma pessoa mais malandra do que você. Porque enquanto você faz aqui, eu faço lá na rua. Você está brincando comigo? Estou brincando? É, de uma certa forma estou brincando. E faz tempo, viu? Olha, eu escutei aquilo e juro por Deus, até aquele momento ainda estava achando que ela estava dizendo aquelas coisas só para me irritar, para se vingar. Até que ela aproveitou para dar um exemplo. Sabe o Sinésio? Pois fique sabendo que eu cansei de sair com o Sinésio enquanto você estava trabalhando, bobalhão. E se você não está acreditando, por que você não pega o telefone e liga para ele? Se você não sabe o telefone de cor, para aí um pouquinho, deixa eu pegar na minha bolsa aqui. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Liga para ele. Pergunta. Eu jamais ia te contar isso, mas já que você se meteu a malandro para cima de mim, olha, minha cara foi no chão. Ela tinha me flagrado com outra mulher dentro da nossa casa. Só que, em vez de brigar comigo, me expulsar de casa, ela ainda riu na minha cara. E riu com gosto. E ainda depois fez aquela revelação, que também me traía com outro homem. Sabe, na hora, eu não acreditei. Achei que ela estivesse falando tudo para se vingar, para me humilhar. Apenas porque estava com raiva de mim. Só que depois ela chegou a dar detalhes daquele caso que ela tinha com o Sinésio. Esse Sinésio não era exatamente um amigo meu, mas era um conhecido. Morava ali perto de casa. Olha, custei acreditar. Mas ela falou com tanta propriedade que no fim eu não tive alternativa. Quando a pizza chegou, estávamos ainda ali naquela conversa mais sem pé nem cabeça do mundo. Repito, não era briga, não havia alteração na nossa voz. Aliás, ela até dava risada enquanto me contava aquelas coisas absurdas, como se estivesse querendo tirar uma onda com a minha cara. Foi a pizza mais indigesta que eu já comi. Até que no fim, depois de me dizer tudo aquilo, ela acabou voltando lá para a casa da minha sogra. Com o nosso filho, claro. E ainda foi com o meu carro. Olha, eu nunca podia imaginar que a Catarina tivesse tanto sangue frio. O modo como ela falou comigo, como reagiu diante daquela situação, como me contou que também tinha um caso fora do casamento, como se estivesse querendo me dar o troco. Eu jamais podia imaginar. Depois que a minha ficha caiu, não sei o que deu em mim, mas eu fiquei tão revoltado com essa mulher que ainda fui lá tirar satisfação com o Sinésio. A gente ficou batendo boca no portão da casa dele. Quer dizer, eu bati boca porque ele não falou um A. Só ficou me olhando com aquela cara de assustado. Naturalmente que os vizinhos acompanharam tudo. Eu o acusando de ser amante da minha mulher. E no fim, ele resolveu se manifestar. Começou a dizer que não sabia do que eu estava falando. Eu fiquei tão revoltado que quase bati nesse cara. Tudo bem, eu também não era o santo da história. Tinha pisado na bola e pisado feio, mas de qualquer maneira.
Sabe, não é querer ser machista, mas não é a mesma coisa. Eu sou homem. Homem é diferente. Eu até pensei que aquele fosse o fim do meu casamento. Ela não me procurou, nem mesmo para devolver o meu carro ou para buscar o resto das suas coisas e do nosso filho. E eu também não fui atrás. Achei melhor deixar a poeira baixar. Até que, para minha surpresa, alguns dias depois, ela bateu a porta. Quando fiquei frente a frente com ela, até estremeci. Principalmente porque ela ainda estava com aquela expressão de sarcasmo na cara. Ficou me olhando durante algum tempo, depois perguntou: posso entrar? A gente tem muito o que conversar. Claro, entra. Ela se ofereceu até para passar um café. Falou que a conversa ia ser longa. Até que, para minha surpresa, me perguntou: e aí? Como é que a gente fica, Gilberto? Como é que a gente fica? Como assim? Como assim? Eu quero saber se posso voltar para casa, né? Com o nosso filho. Até porque essa casa também é minha, esqueceu? Não esqueci, mas... voltar para casa? Eu pensei que... Pensou o quê? Pensou por acaso que eu ia deixar a casa toda para você? A casa também é minha. Não, Catarina, eu sei disso, não estou dizendo o contrário. Só que você acha que eu vou te querer de volta, depois de tudo que você me contou? Você me traiu com o Sinésio. Ela riu. Mas você é muito cara de pau mesmo, né? E por acaso você também não me traiu? Pior! Pior! Trouxe uma vagabunda para dentro de casa. É diferente, Catarina. Diferente? Ué, como assim diferente? Só porque você é homem e eu sou mulher? Além do mais, Gilberto, quem foi que disse que eu quero voltar para você? Eu não falei nada que quero voltar para você. Eu disse que quero voltar para minha casa. Repito, eu nunca imaginei que essa mulher tivesse tanto sangue frio. Primeiro, ela me conta que tem um amante, dá até o nome do safado. Tudo para me dar o troco por ter me flagrado dentro da nossa casa com outra mulher. Depois volta dizendo que queria tomar posse daquilo que era dela também. E realmente a casa era propriedade dos dois. E ainda acrescenta que estaria voltando, no caso, só pela casa e não para ficar comigo. Chegou a dizer que se a gente não entrasse num acordo, ela ia ligar para o advogado dela naquele mesmo dia. Você que sabe, Gilberto. Eu não vou abrir mão dos meus direitos, nem dos direitos do meu filho. Já andei conversando com o advogado e, dependendo do que a gente conversar hoje, eu ligo para ele para a gente marcar uma outra conversa para depois. Mas, Catarina, como é que você tem coragem? Você me traiu com o Sinésio. Traí, não nego, traí mesmo. Só que ninguém sabe disso. Quero ver você provar. Agora você não, né? Todo mundo aqui da rua sabe que você não vale nada. Repito, eu simplesmente fiquei de cara. Meu Deus do céu, ficamos casados durante 6 anos e agora eu via ali na minha frente uma mulher que não conhecia. Não estou dizendo que eu também não tinha errado. Mas é como eu já falei, na minha cabeça não é a mesma coisa. Pelo menos era assim que eu pensava. Porque depois de toda essa história, eu acho que eu preciso até mudar os meus conceitos. Mesmo eu me recusando a aceitar aquela situação, não teve conversa. Ela acabou voltando para casa naquele mesmo dia. Se instalou lá no quarto do nosso filho
e também não quis me devolver nem a chave do carro. Diz que ia achar um comprador para o carro e dividir o dinheiro entre nós dois. Olha, eu tenho quase certeza de que ela está fazendo tudo isso só para me castigar. Talvez até queira me obrigar a ir embora dessa casa, que também é minha, né? E deixar tudo para ela. Só pode. Faz comida e não divide comigo. Diz que a partir de agora é cada um por si. É eu que lavo a minha própria roupa, que preparo a minha própria comida, que limpo a minha própria sujeira. E, naturalmente, que por conta disso, vivemos no maior pé de guerra. Às vezes eu chego a não acreditar que esteja realmente acontecendo tudo isso. Sabe, parece coisa de filme de terror. Já cheguei a cogitar até a possibilidade de ela estar inventando aquela história de amante só para tentar me dar o troco. Quem sabe seja apenas invenção dela para se vingar. E eu digo isso porque naturalmente que eu passei a vigiar os seus passos e nunca a vi sequer se aproximando do portão da casa daquele desgraçado. Cheguei a sugerir que a gente tente se acertar. Voltar a viver em paz como marido e mulher, mas sempre que eu falo nisso, ela balança a cabeça. Eu dividindo a mesma cama com você de novo? Nunca. Você só pode ter cheirado cora, Gilberto. Aliás, por que você não vai lá pedir para morar com aquela biscate que você trouxe aqui para dentro de casa? Hein? Sabe, tem hora que eu chego a me perguntar o que foi que nós dois fizemos na nossa vida. Porque reconheço o meu erro, mas ela também errou e errou feio, e mais do que errar. Essa mulher está simplesmente me torturando, porque o que ela está fazendo comigo é tortura. O pior é ver o nosso filho crescendo nesse lar, nesse conflito. Porque nem dá para chamar essa casa de lar. É só por ele que eu tenho feito das tripas coração para tentar me acertar de novo com a Catarina. Olha, eu passo por cima de tudo o que ela me contou. Esqueço até que ela teve um amante, se é que realmente teve, porque até hoje eu não tenho certeza. Esqueço que ela está me tratando como um cachorro aqui dentro da minha casa. Esqueço tudo, apenas para a gente voltar a ser a mesma família de antes. Pelo menos algo que lembre uma família, porque só Deus sabe aonde tudo isso vai parar. Assumo a minha parcela de culpa. Mas ela precisa assumir a parte dela também. É como ela mesma disse, estamos quites. O jeito agora é esquecer e tentar tocar a vida adiante, com um mínimo de harmonia, se não por nós dois, pelo menos pelo nosso filho, porque do jeito que está, não dá para continuar. Ou então a gente vende essa casa de uma vez, cada um pega a sua parte do dinheiro e toma o seu rumo. Só que nenhum de nós dá o braço a torcer. Já estou vendo o dia que vamos chegar ao ponto de tacar fogo em tudo. Eu ainda gosto dela, não nego. Aprontei. Agi feito um canalha. Fiz uma coisa que, sei lá, não sei onde é que eu estava com a cabeça para fazer aquilo, trazer outra mulher para dentro de casa. Foi uma grande mancada, eu reconheço, mas ainda gosto dela. Apesar de ela também ter me contado aquela traição, que até hoje eu não sei se é verdade ou não. Mesmo assim, para tentar viver em harmonia, não por mim nem por ela, mas pelo nosso filho, eu sou capaz de passar uma borracha por cima de tudo. Meu Deus, o que vai ser desse menino crescendo nesse ambiente, vendo as nossas discussões, um acusando o outro? Uma casa que não tem amor, não tem carinho, não tem entendimento.
tenho procurado fazer a minha parte. Mas ela também precisa mudar. Ou então, é como eu já falei, que se dane tudo. Que o mundo se exploda de vez. Porque viver assim não é vida. É como se a gente estivesse no próprio inferno. Porque eu me sinto como se estivesse pagando por todos os meus erros, por todos os meus pecados. Os pecados que cometi e reconheço, e até aqueles que não cometi. Não dá mais, meu Deus. Desse jeito não dá. Isso não é vida. Isso simplesmente não é vida.